Neste vídeo você vai conhecer um dos vários discos que todo guitarrista deveria conhecer, pelo menos todo guitarrista brasileiro. Hoje a gente vai falar do Velô, do Caetano, disco de 1984. E assiste até o final porque vai ter depoimento do Tony Costa, que é o guitarrista que gravou esse disco. Vem comigo! Sejam bem-vindas e bem-vindos, meu nome é Ricardo Vital, eu sou músico, professor de violão e guitarra, historiador e jornalista musical. Este vídeo é um vídeo especial, porque é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui para o meu canal que vai contar com depoimento exclusivo de algum músico para poder fazer a análise de um disco. É um trabalho que eu fazia muito na época que eu era repórter da Guitar Player e que eu estou muito feliz de poder fazer para vocês agora aqui no meu canal também. Este, portanto, vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou gravar comentando e analisando alguns discos onde a guitarra tem uma presença marcante. A ideia inicial é ter no mínimo duas séries com esse tipo de conteúdo, uma dedicada a álbuns da MPB e outra dedicada a álbuns do rock. Então se você tem alguma sugestão de disco de MPB ou de rock e que você gostaria de ver analisado por mim, já comenta aqui embaixo nos comentários que quem sabe eu gravo um conteúdo especial sobre isso. E neste primeiro vídeo dessa série, a gente vai analisar um disco de MPB, porque é do Caetano Veloso, mas um disco que é considerado um dos discos mais roqueiros do Caetano. Alguns críticos consideram a sonoridade desse disco um pouco datada, que é uma coisa que acontece muito com discos gravados durante os anos 80. Mas ele tem alguns momentos de guitarra muito bonitos e eu quero comentar aqui com você. Bom, primeiro um pouco de contexto. Esse foi o primeiro disco que o Caetano gravou com a chamada Banda Nova, que foi o nome que ele deu para esse time de músicos que acompanhou ele nesse disco e nessa turnê. Aliás, esse foi o primeiro disco do Caetano onde ele inverteu as coisas. Normalmente, os artistas gravam o disco e depois saem em turnê para divulgar esse disco. Neste caso, o Caetano fez o inverso. Eles primeiro montaram o show, saíram em turnê e depois eles registraram tudo isso ao vivo. Esse fato do disco ter sido precedido por uma turnê, inclusive ajuda a explicar essa sonoridade mais roqueira, já que a banda já vinha azeitada pelo entrosamento na estrada e conseguiram colocar um pouco dessa energia dos shows nas gravações do disco. O guitarrista dessa turnê e desse disco era o Tony Costa, que ficou 8 anos trabalhando com o Caetano e que gentilmente cedeu o depoimento para esse conteúdo. Então já deixa uma curtida para valorizar o meu trabalho e a disponibilidade do Tony. O Tony tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e estava trabalhando com o Moraes Moreira. E aí, num dos intervalos desse trampo com o Moraes, ele acabou fazendo alguns shows com a Maria Bethânia. Shows esses que inclusive inauguraram o Palace, que foi uma das casas de shows mais importantes aqui de São Paulo. Aí o Caetano assistiu a um desses shows e acabou convidando o Tony para fazer parte dessa banda que ele estava formando. O Tony me contou uma coisa muito bacana. Ele disse que o Caetano deu uma abertura muito grande para os músicos trazerem as suas sugestões e as suas influências na hora de criarem os arranjos. O Tony inclusive me contou que ele tinha ficado meio receoso de colocar distorção assim num disco do Caetano Veloso, mas disse que quando ele mostrou e perguntou se podia usar, o Caetano falou: "Não, é para usar mesmo". O equipamento utilizado pelo Tony na gravação desse disco foi essa Strato que vocês estão vendo na foto que está aparecendo agora e 2 amplis ligados em estéreo. O disco abre com nada menos que Podres Poderes, uma das minhas músicas preferidas do Caetano, entre outros motivos por ter uma letra extremamente crítica e atual. Além do riff com distorção, o Tony toca nessa faixa um dos solos de guitarra mais bonitos da música brasileira, na minha opinião. Eu acho absurda de bonita a forma como esse solo de guitarra se encaixa perfeitamente no solo de saxofone que começa logo depois. E o Tony me contou uma coisa muito legal sobre a melodia desse solo que eu nunca tinha parado para pensar, mas agora que ele me contou fica bastante óbvio. Vamos ouvir o que o Tony conta sobre essa história? A primeira frase do solo, riff, eu fiz inspirado numa música do Gilberto Gil que chama Esotérico. Então isso foi uma coisa que eu pensei na hora do solo, achei interessante usar a melodia do Gil como início do solo.
é engraçada porque eu não falei isso pro Caetano, nunca. E um belo dia num show, a gente tava tocando essa música e eu cheguei do lado dele assim, cantei no ouvido dele. Não adianta nem me abandonar, tocando o solo. Aí ele entendeu, cara, e começou a rir no meio do show. Foi um momento bem bacana. A faixa seguinte é Pulsar, que não tem guitarra. E aí a gente tem a regravação de 9 Out of 10, que é uma faixa que apareceu originalmente no Transa de 72, registrada pelo Jadis Macalé, que é quem toca guitarra naquele disco, e que aqui aparece com uma influência ainda mais forte do reggae. Na gravação original já tinha uma menção a esse ritmo caribenho, tanto na introdução quanto na conclusão da música, mas agora ele está presente de uma forma muito mais clara durante a música. Por volta dos 2 minutos e 19, começa um solo muito bacana que o Tony fez, com um efeito que é muito parecido com o wah-wah, mas que na verdade ele está utilizando um filtro que dá essa envelopada no som e está controlando as idas e vindas desse filtro com um controle de pedal. Este efeito emula um pedal de wah-wah, que é bastante utilizado no rock, mas que é usado e abusado no reggae. Na sequência a gente tem o Homem Velho, onde o Tony toca uma guitarra bem limpinha com trinado e faz uma dobra melódica com o saxofone. Aí na sequência a gente tem Comeu, onde a guitarra faz um naipe com o teclado e com o saxofone soprano. Esse nome, naipe, é muito utilizado para falar do naipe de metais, ou seja, dos instrumentos como saxofone, trompete, mas pode ser utilizado em qualquer situação onde a melodia seja tocada por vários instrumentos ao mesmo tempo, cada um desses instrumentos numa voz diferente. Vivendo em Paz é um frevo, e eu acho muito legal porque essa faixa meio que prova pra gente que a guitarra tem uma versatilidade extrema e pode ser aplicada em qualquer estilo musical. Ela inclusive se encaixa muitíssimo bem em ritmos tradicionais brasileiros. Como eu já tinha mencionado, o Tony tocou com o Moraes Moreira, então ele já tinha incorporado essa linguagem do frevo na sua linguagem guitarrística. A faixa seguinte é O Quereres, outra das minhas músicas preferidas do Caetano, mas aqui a guitarra tem uma presença relativamente discreta. Ela faz uma base e também faz alguns naipes com o sax soprano. Grafite tem pelo menos 2 camadas de guitarra, uma mais limpa com uma cara meio de wah e outra mais distorcida no riff. Nessa faixa, o Tony me contou que ele usou a chave da extrato naquela posição intermediária entre o captador médio e o agudo. A faixa seguinte, Sorvete, também traz a guitarra fazendo um naipe com os outros elementos da banda, nesse caso aqui com o baixo, o teclado e o sax tenor, cada um numa voz diferente. E além do drive, ela tem um efeito de coros, que é um efeito praticamente onipresente nas gravações dos anos 80, e marcou bastante o rock brasileiro dessa década. Em Shy Moon, o Tony conseguiu um clima bem espacial e ele conseguiu atingir esse efeito utilizando um overdrive, um delay no tempo da música e um efeito conhecido como phaser, que contribui bastante para essa sensação de tridimensionalidade. E aí o disco fecha com Língua, que também traz uma guitarra bastante discreta em algumas frases dobradas com o sax, mas a mixagem acabou soterrando um pouco a guitarra em alguns momentos desse disco, ou seja, valorizando demais o teclado e outros instrumentos e deixando a guitarra com uma cara mais discreta. O Tony me contou que nos shows era outra história, era uma paulada e aí a guitarra vinha com uma força ainda maior. Escreve aqui nos comentários se você gostou desse novo formato de conteúdo e se você gostou, já sabe, deixa uma curtida para mostrar que eu estou no caminho certo e aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos conteúdos que eu tenho postado 2 vezes por semana para ajudar você a realizar o seu sonho de tocar violão e guitarra e te deixar mais conectado com o universo das 6 cordas. Muito obrigado por estar acompanhando o canal e a gente se vê no próximo vídeo.